Alô, gente bonita! Sejam muito bem-vindos a mais um Fala Que Eu Escuto. Eu sou a Pan Strack, sócia fundadora da Kiwi. A Kiwi é uma consultoria estratégica focada em mudança de comportamento permanente e resolução de problemas complexos. E hoje a gente está aqui com a Karina Striger. A Karina, que é psicóloga formada pela PUC São Paulo, com MBA em Recursos Humanos pela FIA-USP e mais de 15 anos de experiência no mercado corporativo. Ela é especialista em desenvolvimento e implantação de programas de promoção de saúde e qualidade de vida. Karina, seja muito bem-vinda! Eu que agradeço, muito obrigada. A gente agradece muito você ter aceitado o nosso convite, estar investindo esse tempo aqui com a gente e estar disposta a compartilhar a quantidade de informação e de expertise que você tem aqui nessa área. Obrigada pelo convite. Eu queria até começar falando um pouquinho, pedindo para você contar um pouquinho como que foi, como que é a sua história, sua trajetória para chegar até esse tema de saúde mental. E aí, se você pudesse explorar um pouco de como que está um panorama geral de saúde mental hoje. Todo mundo tá bem? Bacana. Ouvi dizer. Legal. Então, eu fiz psicologia, né? Então, a minha área de formação é a psicologia. E já na faculdade, eu me questionava muito se a gente não conseguiria chegar antes da doença estar instalada, né? Eu acho que todo profissional de saúde que é apaixonado por promover saúde, por trabalhar com prevenção, se questionou em algum momento, né, da sua carreira universitária, da sua vida universitária, em, puxa, como é que eu posso chegar antes daquele quadro se instalar, né? Como é que eu posso ensinar as pessoas, né, se é que a gente pode também falar de educação, porque existe isso, né, dentro da saúde mental, que é a psicoeducação, como é que eu posso ensinar aquela pessoa a se proteger, a se preservar de um quadro adoecedor. Então, eu sempre me questionei, e logo quando eu saí da faculdade, eu fiz um MBA em Recursos Humanos, eu gostava muito da psicologia organizacional, né, o modo como as empresas se organizam, o modo como as pessoas trabalham. O trabalho, ele é fonte de prazer, ou pelo menos deveria ser, né? E aí eu fui fazer esse MBA em Recursos Humanos, e o último módulo era um módulo que falava sobre wellness, sobre promoção de saúde no local de trabalho. Isso foi em 97, faz muito tempo. E esse módulo tinha a possibilidade de você estender para os Estados Unidos e terminar lá no Study Tour, né, onde a gente passaria a rodar em algumas empresas dos Estados Unidos e estudar o que elas faziam com relação ao wellness para os seus colaboradores, né? Então eu fui, fiz esse Study Tour e voltei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? Daqui até o final, até o último respiro, eu quero trabalhar com isso. E aí montei a Health Advisor, que é uma consultoria em saúde empresarial. Na época eu tinha um sócio médico e eu ia batendo na porta dos RHs como psicóloga, falando dessa questão da prevenção, da promoção de saúde. Na época era saúde integral, não era só focado em saúde mental. E a gente desenvolveu um software que rastreava o risco, né, da pessoa adoecer por conta do seu hábito e seu estilo de vida. E aquilo era muito novo para o mercado, né, não se falava nem de campanha de saúde, nem de palestras, que dirá um programa que você pudesse rastrear, né, o risco ou falar de saúde, estilo de vida. E aí de lá para cá fui sempre desenvolvendo essa área de promoção de saúde, né? Na época, a saúde era falada dentro da empresa por uma questão normativa, por uma questão de legislação, ainda é assim hoje, né? E que bom que a gente tem, né, esse lado legal, de normatização, porque também é um estímulo para que a gente possa falar. Agora, em março, por exemplo, o governo federal lançou a lei, né, de certificação, uma lei que certifica empresas que tenham programas estruturados especificamente de saúde mental, né, o que é incrível por um lado, porque as empresas vão procurar se movimentar nessa direção. E aí eu fui nessa jornada, estou ainda nessa jornada, de ajudar as empresas a promoverem ambientes mais saudáveis para os seus colaboradores. E essas empresas, quando a gente fala de empresas hoje, especialmente aqui no Brasil, o Brasil é muito grande, se tiver alguma informação que é regional, tudo bem. Mas como que está a saúde mental dentro das empresas? É uma demanda que está grande? A minha impressão é que todo mundo fala que é um grande problema a saúde mental ou que é uma pauta. É só uma impressão ou é uma realidade?
É uma realidade, né? Eu acho que toda vez que a gente entra dentro de uma empresa, seja ela uma empresa pequena, uma empresa média, grande, uma empresa do sul, do sudeste, em qualquer local, né, do Brasil, aquela empresa, assim como um grupo familiar, por exemplo, ela vai representar uma fatia do que a gente vai encontrar na população brasileira. E hoje, o que a gente encontra essencialmente na população brasileira? Ansiedade e depressão. Né? Então, o Brasil é o país mais ansioso da América Latina. O Brasil tem altíssimas taxas de depressão, e depressão já era antes da pandemia, né? A gente já tinha aí um cenário de que a depressão seria a doença que mais incapacitaria o colaborador, e depois da pandemia isso aconteceu, né? Então ela é uma das doenças mais incapacitantes. Por quê? Porque ela te rouba funcionalidade. Você passa a não funcionar, né? Nas coisas mais básicas, tomar banho, comer, dormir, se relacionar, entender que você tem uma reunião, você precisa se preparar mentalmente para aquilo, né? Como que, você citou aqui a pandemia, como que a pandemia mudou esse cenário? Será que foi que aconteceu ali que intensificou? Talvez isso que já fosse uma tendência, mas intensificou de uma forma. A gente entrou na pandemia de uma forma e a gente saiu de uma outra. Sim. O Brasil, antes da pandemia, ele já tinha números bem preocupantes com relação à saúde mental, né? Primeiro pela nossa situação econômico-social, né? Então a gente hoje, morando no Brasil, a gente tem o grande desafio de ainda garantir a nossa sobrevivência, né? E talvez a gente tenha que garantir isso por toda a nossa vida. O que a gente chama de sobrevivência? Estudo, saúde, né, e condições básicas de vida, do bem viver, né? Então a gente sempre flertou e a gente sempre foi aí um risco com relação ao ranking mundial sobre números de adoecimento em saúde emocional. O Brasil também se colocou num espaço de muita vulnerabilidade, porque quando entra a pandemia, a gente tem essa questão de ficar isolados, né? E o isolamento já é sabido há muitos anos, dentro dos estudos psicológicos, que agrava a nossa saúde mental, né? Então, a própria OMS fala, né, quer dizer, o que é saúde integral? É esse tripé da saúde física, da saúde social e da saúde mental. Então, quando você se isola, muito provavelmente você já está adoecida, né? Um dos sinais e sintomas da gente entender se aquela pessoa está adoecida é o isolamento. Ela não quer contato com as pessoas. Mas a gente teve que fazer isso de modo obrigatório, né? Todo mundo correu para suas casas. Eu lembro que eu estava trabalhando numa consultoria nessa época, e aí o meu chefe chegou e falou: vamos embora todo mundo, né? Vamos para cá. Mas o que está acontecendo? Eu não sei. Vamos embora, depois a gente se conversa. E lá a gente ficou por 2 anos, né? E aí quando você chega na sua casa, você perde aquela rotina de contato com as pessoas. As nossas habilidades socioemocionais, que são habilidades hoje tão desejadas, né, para estar em posições, até posições estratégicas e de comando, elas são criadas e desenvolvidas pela relação com o outro. Né? Então, se eu não estou ali interagindo com o outro, entendendo as diversas formas dos outros pensarem e agirem, eu não consigo me desenvolver enquanto pessoa, né? Um outro ponto foi estar dentro de casa sem um recurso importante e necessário para trabalhar. Eu lembro que quando eu vim para minha casa, eu falei, eu não tenho escritório, minha casa é pequena, tenho os meus filhos, cada um dos filhos tem que se conectar para fazer aula, para ter aula. O meu filho mais novo foi bicho na pandemia, entrou na faculdade, não teve trote, né? Quer dizer, aula rituais importantes. Exatamente. Dentro do contexto, dentro do novo contexto dessa troca de fase de vida. Exato. O meu escritório foi do lado da minha cama. Eu coloquei uma mesinha ali, então eu acordava, eu olhava para a mesa e falava, gente, e eu sei, eu sou profissional de saúde mental. Falei, eu vou adoecer, porque o meu mundo virou o meu quarto, né? Então, o isolamento e o medo da morte foram 2 fatores muito importantes para agravar ainda mais o adoecer, né? Tem um terceiro ponto muito importante quando a gente fala de mundo corporativo.
o trabalho remoto, né? Então, além das relações ficarem precárias, estar em casa dificultou tudo, né? Principalmente para as lideranças. Quer dizer, como é que eu vou gerenciar esse time? Eu não estou vendo, eu não estou olhando para as pessoas. E não é o ver e o olhar para controlar, mas o ver e o olhar para zelar, para cuidar daquela pessoa. Puxa, hoje você não está muito legal, você chegou mais meio borocochô. Vamos bater um papo? Vamos ali no cafezinho, conversar? Acabou isso na pandemia, não tinha mais, né? Você está falando agora, eu pensei, as lideranças se hoje talvez um líder não se sinta preparado para algumas coisas, lidar de algumas maneiras, ali nem o líder, nem as equipes, ninguém preparado e perdeu completamente isso. Pensando até nas lideranças hoje, como que um líder ele pode se capacitar ou procurar recursos para equilibrar produtividade e empatia, por exemplo, quando ele tem um olhar de saúde mental para a equipe dele? Eu acho que o primeiro ponto para o líder é ele entender que ele também pode adoecer. Ele também é gente, né? É claro, ele tem uma série de responsabilidades, ele é sim o exemplo. Eu acho que é só a gente pensar, por exemplo, aonde que a gente atua como líderes na nossa vida. Eu sou mãe, eu sou líder dentro da minha casa, né? Então, assim, eu tenho que liderar pelo exemplo. Não adianta eu chegar para um filho meu e falar, olha, não faça isso, e eu estou fazendo a mesma coisa, né? O líder dentro da empresa é a mesma coisa, ele está formando pessoas. E isso é muito curioso, porque o líder, quando ele se forma líder, quando ele é promovido, ele foi promovido porque ele era muito bom tecnicamente. Não necessariamente ele tinha as habilidades para entender de pessoas, para gerenciar essas pessoas, né? Então ele vai meio que correndo atrás do prejuízo, porque ele entende que na trajetória dele profissional, ele precisa ter essa habilidade de fazer a gestão. E é complexo, porque as pessoas são diferentes, as pessoas vêm de educações distintas, e agora a gente tem uma coisa que é única na história, que a gente tem 5 gerações trabalhando juntas dentro de uma empresa. Como que é essa diferença de gerações trabalhando? Como que isso impacta a saúde mental dessas gerações diferentes trabalhando dentro da empresa? Impacta de maneiras diferentes? E a gente pode até extrapolar um pouco. Quando a gente fala de saúde mental, tem um impacto diferente quando a gente fala de faixa etária diferente, de gênero diferente, enfim, de orientação sexual diferente, de, não sei, um lugar social da onde você vem, enfim, diferente. Tem diferenças, assim? Mas vamos falar primeiro, como que está sendo todas essas gerações trabalhando juntas? Um caos. Tava imaginando que era por aí. É muito curioso, porque a gente até antes de começar o podcast estava conversando sobre isso, né? E eu sou da geração X. E a minha geração é uma geração que entendia que a empresa, você entrava para uma empresa e ali você ia fazer sua vida. Você não saía nunca mais, né? Assim, o fato de você sair era mal visto, né? Então você tinha que crescer ali, toda a carreira você ia desenvolver. E muito do que você ia conquistar, a empresa ia prover. Então a gente entendia a empresa como uma grande provedora da sua vida, não era nem da carreira. Então as relações afetivas, de amizade, tudo acontecia ali. As gerações seguintes, mas mais radicalmente a Z, quebra com isso, né? Então, não, é a geração que chega e fala assim, o quê? A empresa? A empresa é mais um item da minha vida, mas a minha vida é muito mais do que isso. Inclusive, eu posso criar um negócio. Você quer ver? Aqui, ó, já tem um projeto aqui, uma startup que eu quero lançar mês que vem, né? Isso é muito rico. Então, assim, eu preciso estar bem emocionalmente para entender que isso, em primeiro lugar, não me ameaça, né? Não ameaça o meu cargo, não ameaça a minha posição dentro da empresa, não ameaça o meu conhecimento. Então, se eu estou bem emocionalmente, eu vou olhar para essa geração e vou falar, puxa, me ensina a fazer isso que eu não sei. Eu não aprendi a fazer isso, né? Eu fui formada de uma maneira
para que o meu comportamento não fosse esse. É um olhar agregador e não ameaçador. Exatamente. Exatamente, né? Então, hoje os meus filhos são da geração Z e eles falam, principalmente eles falam de saúde mental de uma maneira muito tranquila. Imagina quando que eu ia chegar para um colega e falar, nossa, eu acho que eu devo estar com um quadro de depressão, olha, eu sou super ansiosa, Uhum. por favor, vamos, né, maneirar porque está me dando gatilhos, né? Quando que a gente ia falar sobre isso naturalmente com os nossos colegas de trabalho? Na minha geração não se falava, Uhum. porque era sinal de fragilidade, e fragilidade era uma forma de você eliminar pessoas, Uhum. né? Então, ninguém queria se colocar nesse lugar. Ninguém se colocava. De fragilidade, nem de exposição dessa maneira. E agora a gente tem tudo isso convivendo dentro de da mesma empresa. Exato. E quando a gente extrapola para outras diferenças, uma diferença social, uma diferença de gênero, uma diferença. Quando a gente olha para esses outros lugares, tem um impacto diferente a saúde mental? Tem ou algum tipo de tendência, não sei, tem mais depressão em pessoas na idade X do que na idade Y, mais em homens do que em mulheres, em pessoas cis do que pessoas assim. Tem algum tipo de padrão ou tendência para algum grupo específico? Ou isso realmente está acontecendo de uma maneira bastante generalizada? Antigamente tinha, né? Você tinha grupos mais vulneráveis, Uhum. mas eu acho que hoje você encontra isso de uma maneira mais uniforme, né? Todo mundo padece, todo mundo está padecendo disso, Uhum. né? E a gente ainda encontra muito preconceito, muito estigma, muita resistência das pessoas em admitir que precisam de ajuda. Uhum. Muitas vezes no consultório, chega a paciente para mim e fala assim, nossa, doutora, eu nunca pude imaginar que eu ia chegar nesse ponto. E aí eu falo assim, mas que ponto? Não, assim, né, de ter que ir numa psicóloga, né, de ter que buscar ajuda numa psicóloga, assim, como Uhum. se isso fosse algo, Nossa, né, que terrível. diminui a Uhum. pessoa, ou Uhum. que coloca essa pessoa numa posição muito menor, Uhum. né? Agora, vamos pensar um pouquinho, né? A história da psiquiatria é uma história muito complexa também, né? Até o século passado, a loucura, né? O que a gente chama dos quadros clássicos psicopatológicos, era tratado pela igreja, pela religião, né? Então, era a pessoa Uhum. que estava com um demônio no corpo, era a pessoa que precisava passar por processos de exorcismo, Uhum. né? Ou era a pessoa que tinha que ser isolada da sociedade. Afastada. Tira essa pessoa Uhum. e coloca ela num lugar que você tem um controle, Uhum. né? No mínimo que você tenha um controle, né? Então, a gente precisa lutar com isso, né? Então, acho que a empresa é um espaço também de educação e de você olhar e falar, não, tá tudo bem, né? Tá tudo bem você ter isso. Uhum. Que é um legado que daí você ainda tem que desconstruir esses vieses que vieram. Isso me faz pensar que tipo de desafio, pode ser dentro da empresa ou fora, mas que tipo de desafio que você vê para promover a saúde mental hoje em dia? Eu acho que são alguns, né? O primeiro desafio é a empresa assumir que pode acontecer dentro da empresa e que isso não significa que foi a empresa que gerou isso, Uhum. né? A empresa pode piorar um quadro de saúde emocional? Pode. Tanto é que você tem alguns segmentos de trabalho que são mais adoecedores do que outros. O setor financeiro, por exemplo. Tá. Tecnologia é outro setor, né, Uhum. onde você pode ter um gatilho, vamos dizer assim, né, um agravo maior se a pessoa já chega vulnerável, se ela já chega adoecida e sem os cuidados, Uhum. né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, a empresa assumir que existe isso dentro da empresa e fora, e que ela pode promover um ambiente mais saudável, desde a hora que a pessoa identifica que está doente, até a hora que ela levanta a mão e fala, olha, eu preciso de ajuda. Uhum. E aí, de fato, ser uma empresa, por exemplo, com
segurança psicológica, né? Então, o que que é segurança psicológica? É, primeiro eu, Karina, como funcionária, ter a certeza de que eu posso ser a Karina, né? Eu não preciso vestir um personagem que não me condiz. A minha geração X aprendeu muito a fazer isso, né? Tanto é que eu escutava de antigos chefes falando, olha, quando você chegar na empresa, da porta para dentro é a Karina que trabalha, da porta para fora é a Karina que tem qualquer outro tipo de problema que não tem nada a ver com o trabalho, Eu, hein? inclusive, não tenho interesse nenhum nessa Karina. Exatamente. Nem traz ela nem pra perto daqui. Melhor para ser uma pessoa esquizofrênica, né? Porque você não é cindida, né? Você tá aqui com tudo que é seu e que te pertence, né? E aí, você falou agora um pouco, né? A empresa, ela pode agravar um quadro, ela pode ajudar também. Mas tem uma parte que é da pessoa, então, também. Eu achei interessante isso, acho que foi um pouquinho no começo da resposta, mas eu achei interessante trazer isso, porque às vezes é difícil a gente conseguir enxergar até onde que é a responsabilidade nossa, até onde que é a empresa que está agravando, até onde que a empresa está ajudando. O que também, eu perguntei, né, que de repente o que uma empresa pode fazer, o líder, mas o que uma pessoa pode fazer também, de repente, para identificar alguma coisa, algum tipo de sintoma, não tô legal, também preciso fazer alguma coisa, não posso esperar que alguém faça por mim, ou que, não é nem que alguém faça por mim, mas que alguém disponibilize algum tipo de coisa para mim. Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente colocar aqui, que as pessoas às vezes ficam meio chocadas quando eu falo isso. A empresa não é o quintal da sua casa. A empresa não é a extensão da nossa família. A empresa é o local onde você vai executar um trabalho enquanto profissional, né? Então, claro, a Karina é a Karina onde quer que ela vá, mas a Karina como psicóloga, ela tem uma missão a cumprir, né? Ela tem um propósito e ela tem que se especializar para isso. E ela tem que entender como que os outros a veem enquanto psicóloga, né? Então, não teria sentido nenhum, por exemplo, se eu entrasse aqui gritando com vocês ou completamente descompensada, né? Então, isso significa que a Karina, como psicóloga, não está apta para cuidar de outras pessoas, porque ela não está conseguindo cuidar dela mesma, né? Esse limiar é muito importante. Então, quando a gente está dentro do ambiente profissional, é você profissional naquela posição, né? Você ocupa uma posição, você ocupa um cargo, e aquele cargo tem um rol, né, de tarefas e de responsabilidades. Eu tenho que ter consciência disso. E eu não posso misturar as coisas. O que que acontece? Muitas vezes, o que está acontecendo na minha vida pessoal, que não está legal, me frustra, e eu, de uma maneira inconsciente, jogo uma expectativa em cima da empresa, em cima dos meus colegas de trabalho, em cima do meu chefe. Não vai rolar ali. Porque o que eu estou frustrada não é na empresa, é na minha vida pessoal. Né? É porque eu não encontro o amor da minha vida, é porque eu não realizei o sonho de ter uma família, de viajar o mundo inteiro, sei lá, o que quer que seja. Né? Então eu jogo, ou, que também pode acontecer muito, a minha vida tá muito ruim, pessoal, afetiva, familiar, e eu fico trabalhando até altas horas, quer dizer, a minha distração é o meu trabalho. Você faz uma compensação. Exatamente. Que descompensa, na verdade, né? Uma descompensação. Praticamente, quando você fala, foi ficando acho que quase que mais claro para mim, assim, quando alguém precisa contratar um advogado, uma advogada, por conta de uma coisa muito específica. Então, um advogado ou advogada sabe que tem que ter aquele rol de preparação de habilidades para estar apto a atender aquele cliente. E acho que por muito tempo era isso, só essas habilidades técnicas, essas habilidades formativas, enfim, de uma universidade. Agora eu estou entendendo que a gente não é uma pessoa dividida, que é uma pessoa no trabalho e uma pessoa em casa. Você não deixa essa pessoa para fora. A pessoa que você leva para lá, ela também precisa estar habilitada, ela também precisa estar com a saúde mental em dia, ou de alguma maneira tentando ver como que faz aquilo, como é que é trabalhado. E aí, do mesmo jeito que quando você é contratado por uma empresa, e aí você entra lá e essa empresa vai te desenvolver nas suas habilidades,
Ela contratou um rol de habilidades, ela vai te desenvolver naquelas habilidades. A mesma coisa pode acontecer com a sua saúde mental. Então, você entra ali a partir de um patamar preparado e a empresa pode te ajudar a fortalecer aquilo de alguma maneira, ou acaba que pode ser uma empresa detratora também, e aí quando eu acho que pode ter algum tipo de problema ou desafio maior. Pensando nesse aspecto, já teve algum desafio, algum case que você viu acontecer numa empresa, uma empresa que teve alguma situação que conseguiu ser revertida, uma situação de saúde mental, que se agravou e conseguiu ser revertida? Pergunto isso pensando de, talvez, qual seja uma boa maneira de lidar. Às vezes tem alguém ouvindo, assistindo, olhando e falou, puxa, talvez eu não estou lidando da melhor maneira possível na minha empresa. Como que essa pessoa pode fazer para reverter um quadro ou para melhorar o quadro mesmo, tipo, de saúde mental das pessoas que trabalham ali? Eu acho que o primeiro é você entender qual é a cultura da empresa, né? Uhum. Então, quando você investe em autoconhecimento, você como líder, você como colaborador, você sabe o que te faz bem e o que não te faz. E o que eu tenho visto muito em todas as empresas é um distanciamento das pessoas de si mesmas. Então, assim, como é que você vai entender se aquela cultura é tóxica para você Uhum. ou não, se você não se conhece? Uhum. Se você não sabe aonde você quer chegar, né? Aí fica aparecendo aquela coisa que o gato da Alice fala, né, para ela. Então, que ela fala, eu não sei para onde eu vou. Então, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar Uhum. serve, né? Então, acho que o primeiro ponto é a empresa ter muito clara qual é o DNA dela, Tá. sabe? Deixar muito claro para o colaborador, olha, essa é a nossa marca, é assim que a gente trabalha, esse é o nosso jeito de ser. Né? Então, um belo de um trabalho de cultura, de manifesto, de visão, de valores, porque a pessoa que está entrando vai ficar muito claro para ela qual é o jogo que vai ter ali, Uhum. né? Poxa, eu estou entrando nesta empresa, eu estou entrando num banco, ou estou entrando num varejo, né? Uhum. E é assim, esse é o DNA. Comportamento aqui é dessa maneira, dessa Exato. Então, forma. assim, se eu sou uma pessoa que odeio atender consumidor, eu não vou para um saque. Eu não Uhum. vou, isso não tem a ver comigo. Uhum. Agora, o que eu tenho visto é as pessoas não se conhecem. Uhum. Então, o que você quer? Né? O que te faz bem? O que te brilha os olhos? E aí a gente volta no trabalho como fonte de prazer, porque é isso. Quer dizer, qual é o teu propósito? O Uhum. que você faz bem? Né? Quando você fala de propósito, da pessoa se conhecer e tudo, eu vou pensando muito em algo que está acontecendo atualmente, que é a presença de tecnologia na nossa vida. Então, tem um monte de tecnologia, tem um monte de inteligência artificial e tudo. Que papel que isso tem? Tem oportunidades ou isso traz mais desafios quando a gente olha para a saúde mental? Então, isso eu acho que tem as duas coisas, né? A tecnologia, ela é uma forma da gente oferecer cada vez mais recursos para quem não tem acesso, né? Então, acho que uma Uhum. das coisas que aconteceu durante a pandemia foi que nós, da saúde, a gente pôde estar dentro dos lares de todas as pessoas, Uhum. à distância. Uhum. Isso é incrível, né? Então, assim, com um botão no celular, você podia falar No com um instante. profissional e dizer assim: eu não estou aguentando isso. Uhum. Eu vou dar um fim mesmo nisso tudo, porque eu estou muito angustiada, estou desesperada e tudo está horrível. Uhum. E o profissional aqui na tela conversando com você, né? É, Agora, o que está acontecendo? A gente perdeu a mão, né? Então, como a tecnologia é livre acesso, você não tem como não acessar, você não tem hora, né? Então, assim, pensa no cartão de ponto. Você entrava, registrava a sua entrada. Vinha a sirene, você registrava a sua saída. E a vida continuava ali, Uhum. né? Você ia fazer outras coisas, você passava na padaria, comprava um pãozinho, ia pegar o filho na escola, jantar, fazer uma comidinha, Uhum. né? Você não tem mais isso. Você lê e-mail comendo, né? Você
Escreve para o teu chefe com o teu filho contando de como foi a escola. Uhum. Isso vai ter uma repercussão emocional. Uhum. Isso vai ter, já está tendo, uma repercussão nas relações humanas. Então, o que a gente precisa é voltar a entender qual é o espaço laboral e qual é o espaço de lazer, de convivência, de relacionamento, de afeto. Uhum. E isso a tecnologia não faz por nós. Isso de tecnologia não, o que a tecnologia não faz por nós, estava pesquisando um pouco sobre encontros mensais de autocuidado, de saúde mental. Qual o papel que isso tem? Qual a importância, o que efeitos que isso pode ter no comportamento, na cultura de uma empresa ou de um grupo que faz isso com recorrência? São efeitos muito positivos, principalmente para aprimorar as relações interpessoais, né? Uhum. Os negócios, eles funcionam quando as pessoas conseguem se entender. Uhum. Não existe nenhum negócio que eu tenha lido ou entendido de muito sucesso onde as pessoas não se entendiam, né? E hoje as empresas, elas estão indo além da sala de aula, né? Uhum. Então é muito comum, por exemplo, os retiros na natureza, né? Então você tem aí grupos de líderes, por exemplo, ou empresas com times específicos indo para fora, né? Quer dizer, saindo do ambiente empresarial Uhum. para na natureza resgatar questões que a gente precisa resgatar por conta desse excesso de tecnologia. Uhum. Tem algumas estratégias, essa me parece uma, que os líderes podem fazer para se capacitarem em relação à saúde mental, ou para receber treinamento, ou para dar treinamento sobre isso dentro das empresas? Olha, eu acho que a primeira estratégia é para o líder, é ele começar por ele mesmo, Uhum. né? Então, o líder geralmente ele tem uma agenda insana. Colocar ali 5 minutos na agenda dele para respirar. Parece Uhum. uma coisa boba, né? Nossa, mas respirar, tão básico. Pois é, mas nem isso a gente está fazendo mais, né? Outro dia uma gestora virou para mim e falou assim, Karina, depois que você falou da respiração, eu comecei a notar. Eu paro de respirar quando eu solto o e-mail, que é um e-mail mais tenso, eu Uhum. travo a respiração, né? Isso. A respiração, ela te dá a possibilidade de voltar para o momento presente, Uhum. né? A gente fala muito de mindfulness, que Uhum. nada mais é do que o treino da atenção plena no que você faz aqui e agora, Uhum. né? Então, acho que colocar na agenda 5 minutos de atenção plena. E não precisa se conectar a um super guru que vai te ensinar. Não, é atenção plena. Vou fazer um café, vou fazer com atenção plena. Não vou dividir minha atenção com mais nada. Então, eu vou observar a água fervendo na chaleira, eu vou cheirar o aroma, né, do café que eu vou fazer, Uhum. vou fazer na máquina, vou escolher, vou olhar a cor daquela cápsula. Que cor é essa? Então, você está reeducando a sua mente, algo que ela também perdeu, que é você focar a tarefa naquilo que você está fazendo naquele momento, Uhum. que é o presente. Que parece tão simples agora. Eu tenho uma vontade de fazer um café agora, gente, olhando para o café, aguardando a água. Nossa, de fato, acho que eu entrei na sua resposta, como eu nunca prestei atenção em resposta nenhuma agora, porque passou um filme na minha cabeça. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, meu Deus, parece que eu não presto atenção mais em nada que eu faço. E ao mesmo tempo eu falei, então vamos prestar atenção muito nessa resposta aqui, que eu já estava atenta, mas parece que eu vi a água fervendo agora, parece que eu senti o cheiro do café, de tão simples que parece, mas de tanto que é quase que dá para tocar o quanto que a gente não faz. E é prazeroso, né? Quer Aham. dizer, você contemplar, né? Então, Uhum. acho que essa é uma palavra muito atual, assim, a contemplação. A gente não contempla nada. Uhum. A gente vai fazendo e vai conquistando e vai subindo e vai aumentando meta e não contempla nada, Uhum. né? E é o contemplar barra celebrar, Uhum. né? E, ai, mas eu preciso de um grande acontecimento para celebrar. Não, você moeu o café, você sentiu o cheirinho dele, Uhum. você tomou, você absorveu aquele aroma, né, aquele sabor. Pronto, você celebrou Uhum. pequenas coisas, né? Então, isso é um outro ponto, eu acho. A gente aprendeu a valorizar grandes feitos, Uhum. né? E o pequeno perdeu o valor. Perdeu o Parece que valor. não vale nada. Você nem observa Absolutamente. A mais. gente passa batido. E aí, nesse sentido, então,
que tipo de mudanças são importantes acontecerem, sejam comportamentais, no dia a dia ou dentro de uma empresa, para a gente passar a valorizar um pouco mais a importância da saúde mental e os impactos que elas podem ter, os impactos que ela pode ter, na verdade, tanto na vida pessoal quanto nos negócios. E aí seja para uma equipe, para o líder dessa equipe, para o dono dessa empresa, que mudanças que precisam acontecer? Eu acho que a primeira delas é você entender o que você tem dentro da sua empresa. Né? Então, quantas mulheres trabalham ali, quantos homens, quantos pretos, né? Quantas pessoas em situações de maior vulnerabilidade, quer dizer, qual é a tua população? Da onde ela vem, né? Eu estava assistindo uma palestra num evento outro dia que eu achei muito interessante, uma pessoa dizendo, um gestor dizendo assim, eu na pandemia tive uma casa de praia para trabalhar, né, em home office. Mas eu sabia muito que muitas pessoas da minha empresa não tinham nem uma sala para poder conectar um computador. Então é você entender essas diversas realidades. Né? O Brasil é um país de muitos contrastes, em todos os sentidos. Religião, gênero. Né? Então, eu acho que primeiro é você entender quem é o teu público. Olhar para dentro da empresa e falar, não, eu tenho esse público aqui, geração, né? Eu tenho as 5 gerações aqui, né? Como é que eu vou fazer esse caldo aqui, né? De uma maneira para que ele fique saboroso. Quer dizer, como é que eu vou fazer com que as pessoas se entendam e mais do que se entender, que elas possam aprender umas com as outras, né? Segundo ponto importante são dados, né? Então, assim, o que eu tenho em termos de saúde mental nessa população? Eu tenho muita gente ansiosa, eu tenho muita gente deprimida, né? Será que esse adoecimento está mais relacionado a um departamento, a uma área onde isso vai ser mais vulnerável, por exemplo, né? Então eu atendi uma empresa de varejo que o saque estava extremamente adoecido, né? E eram pessoas mais jovens que tinham, por ser mais jovens, você tem um tempo de vida menor, né? Então, quando você é mais velho, você teve mais experiências na vida para te ensinar que nem sempre aquilo que a pessoa está te falando no telefone é para você. Ela está frustrada, ela está com raiva porque a mercadoria não chegou para ela. E ali naquele saque a gente combinou, então vamos fazer uma parada 2 vezes por semana para a gente falar o que a gente está sentindo, né? Para a gente dizer que aquele cliente que falou aquelas coisas horrorosas não foi para a gente, mas que de certa forma naquele dia eu não estava muito legal e eu tomei para mim, né? Então eu acho que a empresa mapear essas coisas e aí começar a colocar os recursos certos nos lugares certos. Você enxergar e realmente tratar aquilo que é de fato o problema. E daí, acho que a gente vai caminhando aqui para um final. Eu tenho uma curiosidade de saber qual seria um desejo seu de ver acontecendo dentro das empresas ou no comportamento de maneira geral. Lá no comecinho você falou pra gente, quando você olhou para isso a primeira vez, wellness, saúde mental, você falou, é isso que eu quero fazer até o fim da minha vida. Qual o desejo que você tem assim no seu coração que você gostaria de ver se realizando num comportamento para uma melhoria, talvez, de saúde mental? Ou para saúde mental de fato, ao invés de doença mental, que é o que a gente vê mais acontecendo. Sim. O meu desejo, eu acho que vai assim para as lideranças das empresas, né? Eu acho que eu vejo líderes muito temerosos, assim, de falar sobre o assunto, né? Então, eu acho que não tenham medo, né? Eu acho que isso está dentro da gente, né? Eu acho que quanto mais a gente reconhece dentro de nós as nossas potências, as nossas fragilidades, né? E os nossos pontos de melhoria, mais eu consigo estender a mão e puxar a pessoa para vir comigo, né? Não é só ajudar, mas olha, vamos, a gente está junto de verdade. Então eu acho que o meu desejo é que essa frase, a gente está junto de verdade, ela realmente seja de verdade. Seja uma realidade, né? Exato. Implementada aí. A gente, aqui na Kiwi, a gente faz um esforço grande para que a gente consiga ter saúde mental, enfim, entre a gente. Eu costumo dizer que a gente tenta mais do que a gente tem sucesso, talvez, mas que a gente sempre vai estar olhando para isso e sempre fazendo alguma coisa, sempre tomando uma atitude em relação a isso. Então,
A gente não espera que a gente não tenha problemas, mas todas as vezes que tiver alguma coisa, a gente vai tomar uma atitude. A gente já toma atitude antes, a gente faz coisas para a gente prevenir algumas coisas, mas se acontece alguma coisa que foi um pouco mais latente naquele momento, a gente sempre vai olhar para aquilo de uma maneira. E uma das formas da gente trazer isso para o nosso dia a dia é a gente tendo um modus operandi nosso que ele permeia alguns desses comportamentos. Esses comportamentos aqui, a gente costuma dizer que eles estão divididos nesses 3 L's aqui. Então, o primeiro que a gente chama é de Life Centered Design. Então, qualquer coisa que a gente desenvolva, a gente coloca a vida como estando no centro daquilo. Então, se a gente vai desenvolver uma solução com um cliente, como que isso está impactando as pessoas que estão em volta, como que isso impacta, sei lá, o meio ambiente, mas a gente tenta ter um olhar holístico para essa solução que a gente está trazendo. O segundo é o Listen to Everyone, e esse daqui é muito interessante, que é o ouvir a todo mundo. Quando a gente começou a criar, ele na verdade se chamava Listen to the Client, então a gente vai ser focado no cliente e sempre vai ouvir. Só que cliente, às vezes, parece que é só aquela pessoa que está do outro lado, às vezes a solução que ele contrata é para outras pessoas, quando a gente coloca para ouvir o cliente, às vezes a gente não ouve dentro de casa o que está acontecendo, o que alguém veio, o que falou nas entrelinhas. Então a gente trocou, a gente evoluiu, eu falo assim, para o Listen to Everyone. Então, para ouvir a todo mundo. E aí o último L é um L de legado, porque a gente entende que quando qualquer interação que a gente tenha com as pessoas, a gente sempre vai deixar um legado. Então, às vezes, assim, a gente fala de grandes legados do mundo, alguém que mudou, influenciou uma geração inteira. Tem alguém que um dia inventou, sei lá, fogo, outro que inventou a internet, outro que foi até a lua. Mas a verdade, quando a gente fala de legado aqui, é que você deixa um legado também quando você interage com alguém. Então, um líder, ele deixa um legado todos os dias na vida ali de um liderado, da equipe. Essa pessoa pode voltar para casa e contar do dia dela super animada no jantar, ou pode voltar para casa super drenada, enfim, e precisando de outros recursos ali em casa. E aqui, quando a gente interage com alguém, não é diferente. A gente sempre gosta de deixar um legado quando a gente vai chegando aqui no final e tudo. Então, a primeira coisa que eu queria te dizer é que esse legado, a gente gosta muito de simbolismos aqui também, a gente deixa ele representado numa pedra. Nesse quartzo verde que a gente quer deixar, pode pegar, para que a gente se lembre desse encontro que a gente teve aqui. É importante o quartzo porque ele é uma coisa que a gente pensa também muito de pedra, ele é sólido, ele é pé no chão, a gente gosta de sonhar, a gente fala bastante e a gente sempre volta muito para a realidade, aquilo que é possível. E aí eu queria perguntar para você, com uma pergunta final aqui, se você pudesse deixar uma coisa, um legado para quem está nos ouvindo, uma frase, pode ser alguma mensagem que você queira deixar, uma palavra, o que você deixaria? Eu deixaria a palavra amor. Né? Eu acho que tudo que você faz com amor, ele fica, ele permanece, né? Você constrói uma casa com amor, ela fica, você constrói filhos com amor, eles prosperam, né? Você faz um trabalho com amor, ele dá frutos. Então a palavra que eu deixo é amor. Nossa, que coisa mais linda. Porque você vai ver, vou pedir para você escrever no post-it e a gente cola no nosso mural de legados. E parece tão simples e ao mesmo tempo a gente não tem, eu acho que se a gente ler todos os que estão ali, a gente não tem a palavra amor, ou a gente não tem a palavra amor ainda, o que é muito importante, é um legado e acaba sendo uma base também de muitas coisas. Sim. Karina, eu queria te agradecer muito por esse papo, pela sua disponibilidade, por essa troca, por oferecer tanto do seu conhecimento e da sua expertise pra gente. Eu espero que tenha ajudado bastante quem ouviu, que tenha sido interessante para vocês. Eu sempre digo aqui que é muito legal, a gente tem muito conteúdo hoje para ouvir, então você escolheu ouvir aqui o nosso, espero que tenha valido bastante o seu tempo, que esse tenha sido também uma porta de entrada, um ponto de partida, para que você se relacione com a gente, com a Kiwi, com a Karina, com a empresa dela, com aquilo que eles podem oferecer, porque esse é um assunto muito, muito, muito importante que a gente tem aqui hoje, e ele toca em diversos pontos. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter estado com a gente aqui hoje. Eu espero que tenha sido tão gostoso para você quanto foi pra gente.
Nossa, eu tô indo pro café agora, gente. Vou fazer aquele café. Esse exercício ele vai estar na minha vida borbulhando. claramente. Nossa, eu tô quase sentindo o cheiro da água borbulhando, gente, de tanto que eu tô dentro dessa cena. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigada e até a próxima.